Começa agora, Política Dinâmica, com Marcos Melo e Gustavo Almeida, na sua FM O Dia, 92,7. Os bastidores do poder, a política do dia a dia e tudo que deixa você bem informado. Você também acompanha nas nossas redes sociais. Política Dinâmica, com Marcos Melo e Gustavo Almeida. Olá, muito bom dia, são 8 horas 11 minutos e está começando o seu Política Dinâmica aqui na FM O Dia. É a 92,7, a primeirinha da cidade. Eu sou o jornalista Marcos Melo e ao meu lado está ele, Gustavo Almeida. Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Política Dinâmica aqui na FM O Dia. Hoje é segunda-feira, 29 de julho de 2019. 29 de julho de 2019, a gente segue o programa aqui, iniciando com a história da nomeação de Tiago Vasconcelos. Tiago Vasconcelos celebrou a publicação de sua nomeação para o INCRA e lembra que tentaram prejudicar a imagem dele com notícias falsas. Disputa em Teresina, pé quebrado e boca fechada. Washington Bonfim participa de evento na capital, mas se nega a falar sobre a possibilidade de voltar à cena política em Teresina para 2020. Gustavo Almeida, você tem mais destaques. É isso aí, Marcos. E olha, hoje os governadores do Nordeste se reúnem na Bahia. Será lançado o Fórum Nordeste hoje entre os 9 governadores nordestinos. Encontro administrativo é político, Gustavo? Olha, eles dizem que é um encontro administrativo. Os gestores nordestinos se reúnem para lançar esse fórum. Pelo menos o que eles dizem é que trata-se de uma agenda administrativa visando aí o bem dos 9 estados do Nordeste. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Política Dinâmica, notícia de verdade com a sua participação pelas redes sociais e interagindo pelo Facebook. Vai acessando logo lá, estamos ao vivo e em cores e a sua participação é importante. 8h14 está começando o seu Política Dinâmica. Pois bem, Gustavo Almeida, o Piauí vive uma expectativa para as nomeações dos cargos federais e para a possibilidade de que finalmente a gente possa ter aí os órgãos federais atuando com um pouco mais de celeridade no Estado. Isso não acontece antes que haja todas as indicações. E o Diário Oficial da União, da última sexta-feira, trouxe a nomeação do ex-vereador de Teresina, Tiago Vasconcelos, como novo superintendente do INCRA aqui no Piauí, Gustavo Almeida. Ele ganhou o cargo por uma indicação do deputado federal Júlio César Lima, do PSD. Ele esperou alguns meses e nesse período ouviu especulações de que seu nome teria restrições, porque a ABIN não teria aprovado, né, a Agência Brasileira de Inteligência. Enfim, após análise do governo federal, ele estaria enfrentando problemas com essa indicação. Ao Política Dinâmica, o vereador e suplente de deputado estadual disse que recebeu a publicação da nomeação com um sentimento de responsabilidade. Foi com você que ele falou, Gustavo Almeida? Exatamente, Marcos. Eu conversei na sexta-feira com o ex-vereador Tiago Vasconcelos. Foi o dia em que essa nomeação foi publicada no Diário Oficial da União. E o Tiago se mostrou muito feliz com essa nomeação, principalmente por conta da série de especulações que surgiram ao longo desses meses de espera, já que ele foi indicado para o cargo
pelo deputado federal Júlio César, do PSD, mas ficou ainda cerca de 2 meses, 3 meses aí, esperando a concretização desta nomeação dele para a superintendência do INCRA aqui no Piauí. Na sexta-feira foi publicado, e aí ele disse que estava feliz com esta missão que recebeu e lembrou dessas especulações das quais ele foi protagonista ao longo desse período em que esperou pela nomeação. Ele considerou, Marcos, que essas nomeações, que essas especulações, melhor dizendo, elas tinham o objetivo de atingir a imagem pessoal dele. Sim. E também de prejudicar politicamente os deputados Júlio César e Georgiano Neto, do PSD, que foram os nomes que indicaram ele para o INCRA. O certo é que o Tiago agora está nomeado e publicado, e a posse vai acontecer hoje, segunda-feira, logo mais às 11 horas, lá na superintendência do INCRA, aqui no estado do Piauí. Gustavo Mendes, vamos combinar. Que demorou, né? Que demorou. Talvez o Tiago tenha sido o primeiro nome indicado, porque, sem sombra de dúvida alguma, existia já uma ligação muito forte entre o deputado Júlio César e o governo federal, e uma vontade do governo federal agradar ali, porque o Júlio César não é só deputado federal do Piauí, ele é líder da bancada do Nordeste. Então, esse agrado a Júlio César, não é porque ele é um deputado ali, federal do Piauí, é porque ele é coordenador de uma bancada inteira do Nordeste. Então, assim, a nomeação do Tiago Vasconcelos não ter saído de bate-pronto rapidamente, a gente teve até a indicação da Marina, da deputada Marina, para o Ministério da Agricultura saindo antes, que foi estranho. Mas agora o fato é que, se ele vai ser nomeado, está sendo nomeado, foi nomeado, o nome está no Diário Oficial, é o que está valendo. Vamos ver se tem trabalho daqui para frente, né, Gustavo Almeida? Exatamente, vamos esperar. A gente lembra que o atual superintendente do INCRA no Piauí já era uma indicação do deputado federal Júlio César, e agora o Tiago Vasconcelos chega para o cargo. Tiago, que foi candidato a deputado estadual em 2018, ficou na suplência da coligação pela qual ele disputou, mas resolveu se filiar ao PSD e está aí agora aliado do deputado federal Júlio César e na superintendência do INCRA aqui no estado. Pois é, Gustavo Almeida, a gente tem aí os próximos cargos. Será que a gente tem noção de quem é que está na fila aí para assumir novos cargos? Quem é que está vivendo essa expectativa? Acho que na bancada federal, apenas 2 deputados não devem viver essa expectativa. 3, né? O deputado Fábio Abreu, que apesar de policial, militar, não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, né? A não ser a história de gostar muito de aparecer. Você tem aí a deputada Regiane Dias e o deputado Assis Carvalho, que, obviamente, por serem do PT, não devem estar esperando receber nada em troca, né? De apoio ao governo, enfim. Fora esses, quem você avalia que é o deputado mais ligado, Gustavo, hoje ao governo federal? Quem são esses nomes que a gente pode entender como representantes ou um elo forte entre Piauí e governo federal? Olha, Marcos, da bancada federal do Piauí, os mais próximos que a gente tem hoje no Senado, nós temos o senador Elmano Ferrer, inclusive um dos vice-líderes do governo no Senado Federal, e na Câmara nós temos esses aí, o deputado Júlio César, a deputada Marina Santos, que embora seja uma parlamentar de primeiro mandato, tem se saído muito bem aí em Brasília nessa articulação com o governo federal. Inclusive, você lembrou bem, ela foi uma das primeiras a emplacar o indicado, que foi o Germano Coelho, lá na superintendência do Ministério da Agricultura. E a gente tem também o deputado Átila Lira, é um deputado de 8 mandatos, colega de parlamento do Bolsonaro aí de muitos anos, tem também uma certa relação com o presidente. Fora esses, eu não vejo nenhum parlamentar piauiense assim, digamos, com tanta moral lá no Palácio do Planalto, próximo ao presidente, né? Pode ser, obviamente, que ainda venham a conquistar essa proximidade, são parlamentares, têm toda uma influência,
Mas hoje, eu diria que a gente fica nesses aí. Não vejo outro com proximidade assim com o presidente da República. Para a gente seguir em frente, Gustavo, eu só tenho uma dúvida. O que é que... Beleza, nomeado. A partir de agora, faz o quê? Porque se eu disser a você, Gustavo, que eu me lembro aqui de alguma ação recente do INCRA, nesses últimos meses ou anos, que tenha sido um bem para a população do Piauí, eu estou mentindo. Não lembro. E eu me considero até alguém que lê um pouquinho a respeito, que me interessa a respeito do que é gestão pública, e não sei. Fico tirando por aí. Se eu, comentarista político, jornalista, não estou sabendo o que está acontecendo lá no INCRA, tu imagina a população. A não ser que esses órgãos federais, que os deputados vão indicando, eles trabalhem muito assim, muito especificamente naqueles municípios, base eleitoral dos deputados que indicam as cadeiras. E aí, meu amigo, deixa de ser um serviço público, passa a ser um serviço mais privado do que um serviço social público, né? Vamos hoje lá perguntar ao Tiago Vasconcelos o que é que, depois de tanta espera, ele espera fazer à frente do INCRA. Porque alguém que demorou tanto para entrar lá, Gustavo, tem que ter algum plano já. Tomara que ele já apresente alguma coisa. Porque se não apresentar, tá estranho, viu? 8 horas e 22 minutos. Você ia dizer alguma coisa? Não, é isso mesmo. Agora ele chegou, foi nomeado, o que se espera é que trabalhe. Foi nomeado para isso. Bola para frente, né, Gustavo? Vamos lá. Seguinte, Gustavo, vamos seguindo aqui, vamos falar um pouquinho a respeito da sucessão em Teresina. Muitos nomes têm sido especulados como possibilidades de sucessão num apoio já interno do próprio prefeito Firmino Filho. Um desses nomes, Gustavo, é o nome do professor Washington Bonfim, que é participante histórico de todas as gestões tucanas aqui na capital, mas que hoje nem mora em Teresina. Por acaso, ele esteve, Gustavo, na última sexta-feira aqui na capital, exatamente num evento em que a ONG que ele trabalha, a Comunitas, estava apresentando projetos, debatendo realmente cidade. Você esteve por lá e ele estava até de pé quebrado, rapaz. Que história é essa? Conta pra gente, Gustavo, como foi esse seu encontro com o Washington Bonfim e o que ele disse a você. Olha, Marcos, isso aconteceu na sexta-feira. O ex-secretário e professor Washington Bonfim participou de um evento ali no Centro de Formação Odilon Nunes, no bairro Marquês. Era um evento, Marcos, para mostrar as experiências de Teresina na área da educação para alguns municípios da região Nordeste. Tinha representantes municipais da educação de cidades como Petrolina e Caruaru, em Pernambuco, e também representantes de Paraty, no Rio de Janeiro, né? Então, essa era a finalidade do encontro, essa troca de experiências daquilo que tem dado certo na educação pública de Teresina. E aí, o professor Washington Bonfim estava lá, obviamente toda a imprensa foi para lá, até porque um dia antes, na quinta-feira, o prefeito Firmino Filho já tinha demonstrado o interesse de ter o Washington Bonfim de volta para a administração municipal, e aí todos foram lá questioná-lo se essa volta poderia acontecer, mas o Washington Bonfim não falou. Ele disse que não falaria de política, não adiantaria os jornalistas perguntarem, porque ele estava lá em outro chapéu. Foi essa a expressão que ele utilizou. Estou aqui em outro chapéu, estou aqui pela Comunitas, que é uma entidade da qual ele faz parte desde que deixou a administração municipal aqui em 2017, e disse que não falaria sobre política, não adiantaria insistir. Os jornalistas, cumprindo o seu dever, insistiram para que ele falasse, mas ele não falou, não teve jeito. Disse que no momento certo falaria, mais para frente falaria, mas naquela ocasião ele não ia falar porque não estava ali para tratar sobre política. Algum trejeito, Gustavo, alguma postura, alguma palavra ali mais escolhida revelou ao seu ver a intenção, a vontade dele ser candidato mesmo? Porque Olha, eu acho que para ele ser candidato, a primeira coisa que ele tem que fazer é se mudar de volta para Teresina, né?
de São Paulo não tem como vir, faltando 6 meses para a eleição, sendo candidato. Ou tem? Fica difícil. Fica difícil. Ainda mais para ele, que nunca concorreu a um cargo eletivo, se entrar nessa disputa, será principiante, digamos assim, numa disputa eleitoral. Então, se ele tem essa intenção, o certo é ele vir logo aqui para Teresina. Agora, quando ele diz que só vai falar no momento certo, depois falaria, ele deixa aí alguma possibilidade. Porque se ele não tiver nenhum interesse de voltar para Teresina, se ele quiser continuar lá na Comunitas, se ele não tiver nenhuma intenção de entrar na política, não adianta ele ficar dizendo depois eu falo ou não vou falar agora. Né? Podia simplesmente estar negando, né? Negava logo de Exatamente. cara e... não fala mais comigo, eu não sou candidato, não vou ser, enfim. Quando o cara deixa a porta entreaberta, sempre tem uma vontadezinha, pelo menos, tá lá, Gustavo. A vontadezinha de seguir nesse caminho da política. Gustavo Almeida, seguinte, os governadores do Nordeste, vamos seguindo aqui o nosso programa, e os governadores do Nordeste estão se reunindo hoje, lá no estado da Bahia. O governador Wellington Dias participa, inclusive, desse encontro do Fórum dos Governadores do Nordeste, hoje, segunda-feira, em Salvador, na Bahia. Vai ser a primeira vez que os 9 governadores se encontram após terem sido chamados de governadores de Paraíba pelo presidente Jair Bolsonaro. Apesar das recentes tensões com o governo federal, o grupo divulgou que a pauta do encontro deve ser o Consórcio Nordeste. A iniciativa desse consórcio, que integra os 9 estados da região, entrou na fase final de implantação após a proposta de ter sido aprovada pelas Assembleias Legislativas e sancionadas pelos governadores. A iniciativa tem como objetivo proporcionar uma maior integração entre os governos que vão poder realizar a compra conjunta de produtos, além de uma maior cooperação entre os estados em setores como segurança pública. Gustavo Almeida, a gente vai já para o intervalo comercial e vai voltar falando sobre isso. Mas eu vou deixar no ar aqui, enquanto a gente vai para o intervalo comercial, qual é o meu grande medo. E eu gostaria que os nossos ouvintes e quem está nos vendo lá no Facebook pudesse participar e dar sua opinião sobre isso. No Nordeste, a maioria dos governadores tem um entendimento mais à esquerda. A maioria, na verdade, são governadores do PT. Você tem um governador do PCdoB. Você tem governadores do PMDB que são alinhados a Lula, enfim, como é o caso lá do governador de Alagoas, o Renan Filho. Você tem o Wellington Dias do PT aqui, você tem o Camilo aqui no Ceará também do PT, Fátima Bezerra do PT lá no Rio Grande do Norte, enfim. Tem o Paulo Câmara do PSB, Pernambuco. Em Pernambuco. Você tem o Flávio Dino aqui do PCdoB. Pois bem, todos eles muito ligados e estão cada vez mais ligados nessa história do fórum, Gustavo Almeida. E o primeiro anúncio que os governadores fazem é dizer que, com esse consórcio, tem o objetivo de integrar os estados do Nordeste, beleza. Aí eles falam logo assim, vão poder, por exemplo, Gustavo, realizar a compra conjunta de produtos ou serviços. Eu gostaria de viver num mundo ideal em que a gente não pode desconfiar. Mas isso aqui me parece outra coisa, Gustavo, e eu vou dizer o que é na volta do intervalo. São 3 minutinhos, a gente volta já já. Segura seu comentário, Gustavo, eu sei que você está doido para comentar. Mas segura aí que a gente volta já já com o programa. Intervalo comercial, são 8h30, 3 minutinhos a gente volta. Já com Política Dinâmica, o jornalismo que fala. A primeirinha de Teresina. O Dia FM 92,7. Ouça a sua FM o dia onde estiver. Acesse o seu Play Store ou Apple Store e baixe o aplicativo O Dia PI. Assim você fica ligado sempre com a sua FM o dia. Ah,
E você também pode acessar o portal odia.com e ficar atualizado com tudo que acontece. Além de ouvir sua FM O Dia, a primeirinha da cidade. Salve, salve, minha galera de Teresina, ligados na 92,7 FM O Dia. Aqui quem fala é o Tom Cavalcante. Forte abraço para todos vocês que estão acompanhando os sucessos e muito humor da 92,7. Abraço Marcelo Cibaldi, Sérgio Luiz também, apresentando aí com muito talento o programa Quitanda Musical. Um abraço forte para o seu Mundico. 92,7 FM Dia. Ô, rádio bom. AZ no rádio, com Arimateia Azevedo e Nájila Fernandes. Segurança, infraestrutura, educação, saúde, informações quentes e análise sobre o cenário político. AZ no rádio, de segunda a sexta-feira, de 12h10 às 2h10, aqui na FM O Dia. Esco Reggae, o melhor da Jamaica. Esco Reggae com Marco Santiago e a produção do DJ Chico Neto. Esco Reggae, todo sábado a partir das 18 horas, aqui na FM O Dia. Esco Reggae. Só com as pilhas alcalinas Premium Panasonic e um videogame de guitarra, você pode virar um guitarrista. Virar um guitarrista de verdade. Virar um guitarrista de verdade com uma música de sucesso. Virar um guitarrista de verdade com uma música de sucesso no mundo inteiro. E agora vamos a escuchar a música número 1 das paradas. Pilhas alcalinas Premium Panasonic. 15 vezes mais energia para você fazer mais. Quer montar o seu próprio negócio? A Remaf tem tudo o que você precisa. Pronta para atender construtores, oficinas mecânicas, metalúrgicas, serralheiros, profissionais de jardinagem, lava-jatos e muito mais. Não perca tempo, aproveite a promoção do Dia dos Pais. A cada R$100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carregador de baterias. O sorteio é dia 12 de agosto. Remaf, máquinas e ferramentas. Avenida Miguel Rosa, 5585 Sul. WhatsApp 99497-2019. Lâmpadas Kian, para atender às expectativas de iluminar ambiente com produtos econômicos, modernos, amigáveis com a natureza e acessíveis no mercado brasileiro, comprometendo-se a desenvolver ações que impactam positivamente na vida dos colaboradores e da sociedade. A Kian conta com um portfólio completo de produtos e soluções inteligentes, oferecendo opções para diversos segmentos de mercado. Kian Iluminação. Olá pessoal, eu sou o Marcos Frota e estou aqui na Pax União, porque aqui possui atendimento humanizado e alto padrão, com profissionais prontos para atendê-lo 24 horas por dia, com respeito e dedicação, prezando sempre pelo conforto e tranquilidade dos seus clientes. Seja sócio Pax União e conte com os descontos exclusivos em exames médicos em várias especialidades, além de contar com a excelência dos serviços de assistência familiar que a União oferece. Pax União, amiga nas horas difíceis. A primeirinha da cidade, 92,7 FM O Dia. FM O Dia. CYD 320, Rádio FM O Dia, 92,7 MHz. Uma empresa do Sistema de Comunicação O Dia. Jornal, portal, TV e rádio. 24 horas no ar. Teresina, Piauí. FM O Dia. Não perca Quitanda Musical, com Marcelo Cibaldi, Velho Mundico e Sérgio Luiz. Todos os sábados de 9 a 1 da tarde, na sua FM O Dia. Estamos de volta com Política Dinâmica, o jornalismo que não cala. Gustavo Almeida, estamos de volta, 8 horas e 35 minutos, estamos de volta com o seu Política Dinâmica e melhorando o áudio aqui também do pessoal no Facebook. Vamos já falar desse encontro dos governadores, Gustavo Almeida, mas manda um abraço aí para quem está nos acompanhando ao vivo e em cores no vídeo aí que está passando agora, ao vivo, na fanpage oficial do Política Dinâmica no Facebook.
É isso aí, o pessoal nos acompanhando aqui, Marcos. Olha, um abraço para o Alessandro Araújo. Ele manda um bom dia aqui pra gente. O Manuel Lopes diz bom dia a esses dois monstros do nosso jornalismo, Marcos Melo e Gustavo Almeida. E ele informa aqui, ó, Mão Santa vai se filiar ao PSL na vinda de Bolsonaro. E, inclusive, deve abonar sua ficha. É o Nel, do Avança Piauí. O Honório Júnior diz aqui, encontro de governadores do Nordeste é para ser besta. Cada um deveria cuidar do seu estado, que estão para fechar as portas. É a opinião do Honório Júnior. O Acélio Moraes está mandando um bom dia aqui para a gente. O Natanael Pereira dos Santos diz, bom dia, Gustavo e Marcos Melo. Olha só, rapaz, quem está nos acompanhando aqui. Andressa Martins está nos assistindo aqui pelo Facebook. A primeira dama, um abraço, primeira dama. Beijo para ela. Olha, tem também aqui o Wilson Sampaio manda um bom dia pra gente. O João Sabino Coutinho manda um bom dia. O nosso colega Natanael Souza, jornalista, também nos acompanha aqui pelo Facebook. Um abraço, Natanael. O Roberto Mesquita. Esses governadores do Nordeste estão brincando de capitanias hereditárias com seus estados. Brincadeira tem limite. Um abraço, grande Marcos, é o que diz ele aqui. Gustavo Almeida, seguinte, encontro dos governadores no Nordeste. Qual é a pauta oficial desse pessoal lá, Gustavo? Mais uma vez, todo mês esses governadores estão se encontrando. Parece que eu estou vendo mais o Wellington Dias nesses encontros com os governadores do Nordeste do que andando pelo Piauí, fazendo o que deveria fazer, gerenciar o estado. Mas, enfim, como ele loteou uma secretaria para cada deputado, talvez seja dever dos deputados, né? Que a gente tem que ficar cobrando são os deputados. Gustavo Almeida, pauta oficial lá nesse encontro na Bahia. Povo que viaja, esses governadores. Não é avião de carreira, isso é jatinho, né? Só pode. Qual é a pauta oficial, Gustavo? Olha, Marcos, todas as reportagens que a gente lê da imprensa sobre esse encontro de governadores lá na Bahia, ele fala que o objetivo desse consórcio, que será aí finalizado com esse encontro de hoje lá na Bahia, é proporcionar uma maior integração entre os 9 estados nordestinos, inclusive podendo, como você mencionou antes do intervalo, realizar compra conjunta de produtos e serviços, além de proporcionar aí uma maior cooperação entre os estados da região. Esse é o objetivo desse consórcio. Em resumo, o objetivo principal da formação desse consórcio de governadores do Nordeste é essa integração. Inclusive tem uma fala aqui do governador Wellington Dias. Diz ele, abre aspas, temos a oportunidade de inovar, colocando uma alternativa especial com a criação do consórcio. Vai permitir a integração em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura, fecha aspas, disse o governador Wellington Dias em recente declaração sobre a formalização desse consórcio. O Osmar Júnior, secretário de governo, também vai para esse encontro lá na Bahia. Nesse encontro na Bahia, Gustavo, vai o governador, vai o secretário de Estado da Comunicação, o coordenador de comunicação, né, secretaria. Vai o secretário de Estado de Governo. Não sei se dá para ir aquelas 300 de comissionados que tem lá no Nordeste, lá no Karnak, Gustavo. São mais de 300 comissionados só no Palácio de Karnak. Não sei se esse pessoal vai. Mas eu consegui aqui uma fala do governador da Bahia, o Rui Costa, que é do PT também, Gustavo. E diz o seguinte, os 9 governadores do Nordeste planejam agora uma viagem à Europa em busca de investimentos para a região. Foi o que anunciou o chefe do executivo baiano, Rui Costa. Ele disse o seguinte, abre aspas, Gustavo Almeida, estamos organizando inicialmente uma viagem para a França e para a Alemanha. Aliás, o governador da Bahia retornou recentemente de uma viagem aos Estados Unidos, à Alemanha e à China. O Wellington Dias, semana que vem, está indo para a China. O Renan Filho voltou agora, da China também.
é muita vontade de ir à China, né, Gustavo Almeida? Mas falando aqui, quando a gente foi pro intervalo, eu disse qual era o meu receio. Eu disse que tinha um receio, na verdade, Gustavo, muito grande a respeito desses consórcios. Porque nesse consórcio, Gustavo, se a gente não tiver muita transparência, a gente vai ter muita coisa errada. Todos esses governos do Nordeste, aliás, não vou dizer que os governos do Nordeste têm expertise única nisso, nem são os donos do problema. Nós, brasileiros, temos o dever e a obrigação de desconfiar. E muitos gestores têm problemas em seus estados a respeito de licitações direcionadas, a respeito de patrimônios de empresários que são amigos desses governadores e de repente não tinham nada, 4 anos depois o pessoal é milionário. Então, aqui no Piauí, por exemplo, a gente tem uma situação, Gustavo, que eu não sei se no resto do Brasil é assim, mas enquanto o Brasil vive crise, enquanto os empresários históricos desse estado vivem crise, o grupo Claudino demite, o grupo Jorge Batista tem que ficar ali em alerta também. As maiores construtoras estão demitindo, todo mundo está enxugando, os advogados, profissionais liberais, os médicos em suas clínicas, todo mundo enxugando o pessoal, Gustavo, e, por acaso, todo mundo que tem uma empresa de aluguel de carro a restaurante, todo mundo que tem uma empresa, ou que fornece para o governo, ou é de algum amigo do governo, são casos de ascensão e sucesso econômico meteóricos. Eu não vejo uma empresa de alguém que tem parente no governo fechar. Não tem um escritório de advogado dos amigos do governo que está demitindo estagiário. Você não vê uma empresa de aluguel de carro dos amigos do Estado passando dificuldade, a não ser um e outro aí da Operação Topic, e ainda assim estão alugando. Então, Gustavo Almeida, já pensou, você pega 9 estados e esse pessoal, de repente, e a gente tem o direito de pensar isso, começa a combinar as licitações de um estado para o outro, trocando aí como se fosse um nepotismo cruzado. Ó, o meu amigo vai alugar bem aí carro no teu estado, o teu amigo vai vender merenda escolar aqui para mim e tal. E faz isso, e você burla, inclusive, a capacidade de fiscalização dos ministérios públicos. Transparência, se não acontecer com transparência, tá errado, Gustavo. O que é que você acha disso? Realmente, dificulta, viu, Marcos? Dificulta a fiscalização. A gente tem que saber exatamente os detalhes de como vai ser essa integração, essa compra de produtos, essa compra conjunta de serviços e produtos. Tudo isso tem que estar muito bem detalhado para que haja transparência, justamente para dissipar algum tipo de dúvida, de suspeitas que a população possa ter a respeito dessa integração e dessa cooperação. Gustavo, eu só acho estranho porque já tem umas 3 ou 4 vezes, ou seja, a gente está falando aqui de 3 ou 4 meses, que esses governadores do Nordeste se encontram, falam sobre isso e não dão detalhes de como pode acontecer. Vai haver uma central única de licitações? Vai ser assim, tu faz aí, a empresa, elas vão ter que ser grande o suficiente para fornecer aos 9 estados do Nordeste? Quais são os pré-requisitos? Essas empresas que vão ser licitadas, elas podem ser empresas recém-criadas? Vai poder ser consórcio? Vai ser indicação? Vai ser carta-convite? O que? A gente precisa de detalhes. Eu só vejo o pessoal fazendo propaganda de que isso vai dar certo, vai baixar preço, não sei o quê, como se as pessoas devessem aceitar isso sem entender como é que funciona. E aí é que está o perigo, Gustavo Almeida. 8 horas e 45 minutos. Tem comentário? Vamos seguir aqui nas redes sociais, Marcos. O pessoal nos acompanhando, olha. O Paulinho Francisco diz, bom dia, Marcão. Acho que é algum amigo seu, né?
Se não for de todo jeito, um abraço. O Roberto Mesquita responde aqui, acho que é um questionamento que foi feito. Está longe de estar bom. A governadora informou que os salários atrasados do funcionalismo público de 2017 e 2018 não são problema dela. Como assim? É o Rio Grande do Norte, né, Ismar? Esse é o Rio Grande do Norte. O Gustavo Paulinho aí é o meu parente, rapaz. Parente, um abraço. Obrigado pela sua participação. O pessoal do Folha de Oeiras diz aqui, bom dia, Política Dinâmica. A redação do Folha de Oeiras está ouvindo o programa. Parabéns a vocês pelo programa. Grande abraço a todos que nos ouvem lá em Oeiras, a primeira capital. Terra de gente boa, viu, Oeiras? Eu tenho uns parentes lá, é porque o nome não tá. Eu não carrego mais o nome, mas a minha família é Ferraz lá. Um abraço, viu? Grande abraço a todo mundo. Um abraço aos amigos de Oeiras. Vamos trazer umas matérias de Oeiras já, daqui a pouco. Digo daqui a pouco, nos próximos dias. O que vem por aí são as matérias de picos. No caminho a gente vai fazer essas de Oeiras também, Gustavo Almeida. Vamos seguindo o programa, só para falar ainda nessa história de governadores do Nordeste. Por acaso, o pessoal foi contar, o presidente Jair Bolsonaro se manifesta muito via Twitter, né? O Twitter do Jair Bolsonaro é praticamente uma ferramenta oficial de comunicação do governo federal. Pois bem, lá nesse encontro dos governadores do Nordeste, que acontece hoje na Bahia, um dos temas a ser tratados, claro, é aquela polêmica em que envolve o presidente Jair Bolsonaro, depois de ter vazado um áudio em que ele dizia, chamava todos os governadores do Nordeste de governadores de Paraíba, e disse até que para aquele lado do Maranhão, se referindo a Flávio Dino, não podia sair nada, enfim. Ele disse isso, teve essa polêmica, e eu vi mais polêmica nas bases dos governadores do que na população mesmo, não vi tanto. Mas o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, Gustavo Almeida, falou 11 vezes no Nordeste em sua conta no Twitter, após ter chamado os governadores da região de Paraíbas, num café da manhã com jornalistas de veículos internacionais no último dia 19 de julho. Ele se defendeu à época, afirmando que as críticas eram direcionadas apenas aos governadores da Paraíba e do Maranhão. A maioria dos tweets publicados por Jair Bolsonaro depois disso, Gustavo, foram ao ar nos 4 dias que se seguiram à polêmica, entre os dias 21 e 23 de julho. Na primeira data, um domingo, as postagens foram de um jornalista da região defendendo o presidente. Um retweet do deputado federal Hélio Lopes, do Rio de Janeiro, sobre um programa do Ministério da Ciência e Tecnologia no Nordeste, sobre uma ferrovia no Maranhão e outro onde justifica a fala sobre os governadores. Já na terça-feira, dia 23 de julho, Gustavo Almeida, semana passada, Bolsonaro foi à Vitória da Conquista, na Bahia, onde inaugurou um aeroporto, em uma viagem agendada antes das declarações. O governador do estado, Rui Costa, do PT, se recusou a participar da cerimônia, por conta da frase proferida na semana anterior. No evento, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer: somos todos Paraíba. Essa polêmica, Gustavo, ela reside apenas nas redes sociais, ela foi uma falha grande do presidente, ela foi ampliada e é uma coisa menor. Seu comentário a respeito disso e o tempo que a gente está gastando como sociedade avaliando essa situação, Gustavo? Foi, de fato, uma fala infeliz do presidente. Eu acho que o Jair Bolsonaro tem falado nas redes sociais dele muita besteira. Então deveria ter evitado esse tipo de fala, que querendo ou não pega bem. Agora, o fato é que houve realmente um exagero aí em torno disso tudo. Eu achei muito mais grave o fato dele dizer de não mandar nada para aquele governador lá se referindo ao Flávio Dino, porque ele é um presidente da República, ele deve se comportar como um estadista, independentemente de partido político ou de posição partidária. O presidente da República tem que tratar todos, enquanto governante, de forma igual, né? Embora a gente saiba que nem sempre existe esse tratamento igual, mas pelo menos deveria ser um comportamento semelhante. Então eu achei grave esse fato. O fato de ter chamado os governadores de Paraíba, embora, repito,
seja lamentável e o presidente deve evitar esse tipo de declaração infeliz, eu acho que foi uma polêmica realçada ao extremo. Realçada ao extremo, Gustavo? Tem muita coisa importante pra gente tratar no país e a gente fica pensando, né? Enquanto tá rolando essa polêmica, a quem essa polêmica beneficia, né? A gente tem que entender essas coisas também. Vamos seguindo o programa, são 8 horas e 51 minutos. Pois não, Gustavo? Inclusive ontem, só pra gente fechar com relação a essas postagens dele, ontem ele fez uma postagem onde citava o Piauí, se referindo ao Piauí, a conclusão de uma obra lá na região sul do estado, onde ele coloca o Piauí é Nordeste, o Piauí é Brasil, né, se referindo à BR-135, lá entre as cidades, essa postagem aí que você está vendo, lá tá entre Eliseu Martins e Bom Jesus. A postagem ele diz o seguinte, Jair Bolsonaro, e teve acidente na BR-135, né? Acidente gravíssimo esse final de semana, e ele dizia que no último dia, ontem, né? Foi exatamente ontem a postagem dele. 1h46 da tarde. Jair Bolsonaro diz em seu Twitter, abre aspas, a BR-135, que liga Eliseu Martins a Bom Jesus, 2 municípios aqui do Piauí, no Piauí está sendo alargada. O capitão Tarcísio, ministro da Infraestrutura, em breve inaugurará essa obra, hoje conhecida como Rodovia da Soja. O Piauí, aí em caixa alta, o Piauí é Nordeste, o Nordeste é Brasil, aí tem uma bandeirinha do Brasil, Gustavo Almeida. E um vídeo. Aí tem um vídeo lá do DENIT, um vídeo institucional mostrando de cima aí as imagens. Pois bem, Gustavo, você acha que essa correria de obra é para se justificar? É porque já estava em andamento mesmo? As viagens dele pelo Nordeste estavam agendadas antes disso, né? Estavam agendadas e a obra aí também da 135 já estava em andamento quando houve toda essa polêmica com relação aos governadores nordestinos. Inclusive, ele falou aí que atualmente é conhecida como Rodovia da Soja, ela é conhecida como Rodovia da Morte. Da Morte. É verdade. É isso mesmo, Gustavo. Aliás, ainda de acordo com Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, estão sendo investidos 120 milhões de reais em 140 quilômetros da BR-135. E o presidente vai estar aqui no Piauí, no próximo dia 14 de agosto, estará em Parnaíba, onde vai inaugurar lá um colégio, acho que um colégio, não sei se é militar, enfim, que inclusive leva o nome dele, não é público, é uma escola que leva o nome dele, Jair Bolsonaro, será inaugurado em Parnaíba, já com a presença do presidente da República confirmada, próximo dia 14. Aliás, o prefeito de Parnaíba, Mão Santa, promete uma festa muito grande para receber e para estar com o presidente Jair Bolsonaro. 8 horas e 54 minutos. A gente vai lá, vamos conferir essa história, Gustavo. Será que você se anima? Pauta boa. Pauta boa, né? 8h54. Gustavo Almeida, 8h54, e a decisão sobre Lula na ONU pode ficar para 2020. Deixa eu lhe dizer, uma decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas, sobre o ex-presidente Lula pode ficar para 2020, segundo fontes ouvidas pelo jornalista Jamil Chad, do site UOL. O vice-presidente do órgão, Yuval Chani, indicou que o caso do petista não aparece na lista daqueles casos, Gustavo, que serão tratados no segundo semestre deste ano na ONU. Em 17 de agosto de 2018, o Comitê da ONU pediu que o Brasil tomasse as medidas necessárias para garantir os direitos políticos de Lula enquanto estiver na prisão, o ex-presidente. Ainda se discutia na época sua possível candidatura.
Foi antes dele estragar com a candidatura do Ciro Gomes, inclusive. Pois bem, o comitê se reúne apenas 3 vezes no ano, Gustavo, e em 2019 já houve sessões em março e em julho. O próximo encontro está marcado para o dia 14 de outubro e depois disso só lá em 2020. Apesar de não haver perspectivas de que o caso seja avaliado ainda este ano, segundo o site, a defesa do ex-presidente preso no Brasil pretende tentar acelerar o andamento do processo, incluindo novos fatos, e um deles seriam essas conversas vazadas entre membros da Força Tarefa da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. As reportagens divulgadas pelo site Intercept Brasil ficaram conhecidas como Vaza Jato. Gustavo, será que essas informações têm a capacidade de fazer se mudar o pensamento a respeito de provas e da própria prisão do ex-presidente Lula? Situação complicada do ex-presidente, viu, Marcos? Mais uma vez aí, parece que vai ser protelado, e essa decisão da ONU, ela é justamente uma esperança dos petistas, dos defensores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que parecem já não acreditar tanto na justiça brasileira e esperam uma redenção lá na Organização das Nações Unidas. Quando a ONU coloca, inclusive não está aí na agenda para os próximos meses, que deve ficar somente para 2020, realmente acaba sendo um balde de água fria nas esperanças de quem deseja ver o ex-presidente Lula solto novamente. É uma situação difícil, Lula já está preso há mais de um ano e aí vai ter que aguardar mais um pouco. Gustavo, olha só o que me ocorre. O pensamento, o argumento que vale para um lado e pode valer para o outro. Eu tenho visto, a gente vê nas redes sociais, as pessoas já, não me interessa, já não importa se essas conversas que foram vazadas foram conseguidas por meio de crime. O que interessa, segundo o argumento do próprio site The Intercept e as pessoas que defendem a Vaza Jato, é de que, embora tenham sido conseguidas de uma maneira criminosa, essas conversas revelam um crime ou uma possibilidade de crime ou a possibilidade de uma falta de ética muito grande entre o juiz e as forças-tarefas da Lava Jato. O mesmo argumento começa a ser usado para defender a condenação de Lula e a permanência dele na prisão. Porque o mesmo argumento leva à seguinte linha de raciocínio, Gustavo. Não interessa se faltou ética entre o juiz e a força-tarefa da Lava Jato, se o que foi descoberto foi crime. E pelos crimes cometidos por ele, a seu mando ou sob seu conhecimento, é que Lula está preso. Então, quando você vai começando a descartar, quando você vai começando a separar o que é crime do que deve ser investigado, enfim, é um ciclo vicioso. E volto a dizer o que a gente disse na semana passada. Deve-se ter uma decisão do Supremo a respeito deste caso e, com base neste caso, se criar uma jurisprudência, Gustavo. O vazamento de informações confidenciais ou de conversas sem autorização, enfim, conversas privadas, deve haver um entendimento a respeito do uso ou não disso em processos judiciários. Porque a Vaza Jato não foi a primeira vez que dados de uma pessoa foram revelados sem vamos dizer assim, sem o consentimento dela, e provavelmente não será a última vez que vamos ver essas situações aparecendo. Vamos lembrar, inclusive, Gustavo, que o pessoal que foi preso pela operação que está prendendo aí esses hackers, enfim, esse pessoal teve acesso a milhares de diálogos de milhares de contatos. Então, a gente pode, daqui a pouco, estar se deparando aí com situações fora da Lava Jato, mas ainda assim nessa repercussão do que é legal e se o que é
obtido de maneira ilegal pode ser usado de maneira legal dentro de um julgamento. Gustavo, 9 horas você tinha informação. Olha, Marcos, uma informação aqui, a Justiça mandou soltar o secretário municipal lá da cidade de Guadalupe e a esposa dele também, um empresário, que haviam sido presos na última quinta-feira. Eles foram beneficiados por uma decisão do desembargador plantonista do Tribunal de Justiça do Piauí. Essa decisão está em segredo de justiça e apontou que a prisão desses suspeitos não era cabível. O secretário Williams Bonfim, a esposa Vanessa Rodrigues e o empresário Edivan Moraes foram presos na Operação Lixo de Ouro, suspeitos de envolvimento em esquema que teria desviado recursos públicos da Prefeitura de Guadalupe, lá na região sul do estado. As investigações apontaram que eles teriam fraudado o processo licitatório do Serviço de Limpeza Pública da cidade. Segundo a Polícia Civil, na licitação constava o valor de mais de 1 milhão para a coleta de lixo em uma cidade com pouco mais de 10 mil habitantes. O delegado lá de Guadalupe, que apura o caso, entende que essa soltura determinada pelo Tribunal de Justiça atrapalha o andamento das investigações do processo, porque, segundo ele, os investigados podem sumir com provas. No entanto, o delegado diz aí que respeita, afinal, é uma decisão da Justiça. Gustavo Almeida, o único problema é essa história da possibilidade de que sumam prova, de que esse pessoal dê cabo, né, de alguma ponta solta do esquema, do suposto esquema, não é o único problema. O que talvez seja o maior problema é que a gente, no Estado e no Brasil, tem muito incentivo para a impunidade. Quando um cara desse é investigado, você vê que ele é solto, a revelia das expectativas da própria polícia, que está lá cumprindo, investigando, enfim, do próprio Ministério Público, que está lá investigando, a mensagem que se passa para outras pessoas que querem cometer o ilícito ou que estão cometendo o ilícito é de que vale a pena cometer o ilícito, você passa uma vergonhazinha outra ali numa matériazinha, jornal, rouba o suficiente, supostamente, para pagar os seus advogados, e ainda fica com a bolada, e tá fora da cadeia. Essa mensagem ela é passada em todo o país, em diversas operações policiais que investigam esse tipo de supostas fraudes em municípios, em estados. A gente tem uma grande investigação como a Lava Jato, que botou na cadeia presidente da República, que botou na cadeia o maior empresário, né, do país, as maiores fortunas do país ficaram com medo, mas você tem uma vamos dizer assim, uma faixa intermediária da corrupção que não foi atingida, que é essa aí de município, de estado, e elas corroem com tanta ou mais força os bens públicos, o erário, os serviços que deviam ser prestados, do que uma operação tão grande como a Lava Jato. A gente deveria ter um pouco mais de cuidado no judiciário na hora de soltar esse tipo de gente. 9 horas e 4 minutos, Gustavo. Estamos chegando ao final do programa, iniciando essa segunda-feira, agradecendo a você e em seu nome a audiência de todo mundo que nos acompanhou ao vivo, pelo rádio, pelo aplicativo no Radiosnet ou ainda pelo Facebook. Gustavo? É isso aí. 9 horas e 4 minutos, estamos chegando ao final do programa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, tanto pela internet quanto ouvindo aí pelo rádio. E a gente volta amanhã, terça-feira, dia 30 de julho. O mês está acabando. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, um grande abraço, beijo e tchau. Política Dinâmica. Nosso programa fica disponível nas redes sociais. Inscreva-se, siga, compartilhe.